A graça e a paz da parte do Eterno para todas as amadas do grupo Devocional para as Mulheres. Nessa manhã de quinta-feira, quem vos fala é a missionária Dalva. Muito feliz de estar aqui com vocês e trazendo na reflexão, para mulheres, o equilíbrio. E eu estava pensando muito sobre isso. Essa palavra, esse título, eu fiquei pensando, calculando como poderia vir aqui e trazer uma palavra para todas as amadas, porque não é fácil, parece que é fácil. É fácil? Não é fácil não. É fácil se, por exemplo, uma pessoa falar de qualquer coisa, de qualquer maneira, mas quando nós vamos falar da palavra do Eterno, para nós, nossas vidas, para a vida de cada amada que aí está e eu creio que pode até passar para frente, não é fácil. Porque primeiro que nós temos que entender que quem fala por nós, através de nós, é o Espírito dele. Devocional é algo para você se dedicar. E aqui estamos todas dedicadas a isso, eu creio assim. Por isso que está escrito, Quando 2 ou mais se reunirem, um tem a palavra, um tem um cântico, enfim, cada uma tem algo. Isso é dedicar-se. Equilíbrio. Eu fiquei pensando muito nessa palavra para os dias de hoje, para as nossas vidas. Equilíbrio. O que é o equilíbrio? Sabe, o equilíbrio, vamos dizer assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é quando todas as forças que agem sobre aquela pessoa, vamos dizer pessoa, vamos botar pessoa aí, mas pode ser um elemento, Elas não conseguem ter força nenhuma sobre elas, por quê? Porque ela está equilibrada ao ponto de não deixar com que nada venha atingi-la. Isso é equilíbrio. E a palavra de hoje, dessa semana, fala justamente de equilíbrio emocional. E eu pensei assim em várias mulheres na Bíblia, eu falei, poxa, qual mulher e tal. Mas só que o que o Eterno colocou no meu coração para falar para nós sobre um pouco do equilíbrio que Ruth teve. Antes de falar desse equilíbrio que Ruth teve, eu quero falar lá no livro de Levítico, capítulo 19, depois as amadas leem aí, meditam aí na palavra, 19, do 9 ao 10, que fala que na lei o Eterno ordenou que, disse a Moisés, que ordenasse aos fazendeiros na época, aos fazendeiros hebreus, que de tudo que ele escolhesse, dos feixes que ele escolhesse, deixasse cair um pouco no chão. Para quê? Para aquele povo, para os próprios mesmo entre eles, os hebreus, mais pobre viesse catar. E é muito lindo isso, porque eles se ajudavam. Eles olhavam para o outro e se ajudavam. Isso era uma forma do Eterno falar assim, que haja amor entre vós. E o amor é compartilhar, É compartilhar. Esse é o amor que o Eterno sempre quis para as nossas vidas. E olhando essa palavra, me veio Ruth. E eu fui ali lendo Ruth, mais uma vez, que eu gosto muito dessa história, principalmente porque Ruth ela teve assim, um equilíbrio tremendo a respeito da sogra dela, Noemi, que hoje, amadas, é triste falar isso, mas é uma pura realidade. Muitas sogras e nora vivem se gradeando, gradeando, vamos dizer assim. E com isso as famílias são muito dispersas. Filho disperso de mãe, mãe dispersa de filho, filha, vice-versa. E não é isso que o Eterno quer para as nossas vidas, não é isso mesmo. E eu vi ali o que a Ruth, ela teve um equilíbrio tremendo. Como que ela teve esse equilíbrio? Ela teve um equilíbrio, primeiro, Ruth ela não era convertida quando se casou com Marlon, o filho de Noemi. Ela não era convertida e nem tampouco a cunhada dela, que também se casou com outro filho de Noemi. Mas a gente pôde ver que aquela mulher ela era muito observadora.
E o equilíbrio, ele vem muito de observar a situação. A palavra diz: a mulher sábia edifica, a tola derruba. Por que a tola derruba? A tola derruba porque ela não observa, ela faz. E não é assim, eu vou fazer e vai dar certo, não. Temos que observar. E ela observava, ao ponto que ela viu ali em Noemi uma mulher tão diferente, vamos dizer, uma mulher calma, tranquila, onde botava as mãos davam certo. E ela falou: eu tenho que ser assim, eu preciso ser assim. Porque o equilíbrio vem também da esfera mudança. A pessoa quer mudar. Eu quero mudar. E quando você quer mudar, você se equilibra em muitas coisas. Por exemplo, eu quero que um dinheiro meu sobre mais. Você vai se equilibrar para ir guardando, ou de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 10 em 10. Enfim, você vai guardando alguma coisa para que você venha obter aquele objetivo que você quer. E observando ali Ruth, ela teve várias qualificações maravilhosas. Ela foi dedicada, foi uma esposa dedicada, e foi ali uma esposa companheira, uma nora também muito companheira, a sogra dela, Noemi. Isso para mim foi um equilíbrio tremendo, porque a outra pulou fora: não quero, vou me embora, problema seu, fique aí e tal, e foi embora mesmo, foi viver a vida dela, ok. Não que Ruth não deveria, mas Ruth quis viver a vida dela diferente, com equilíbrio, sem emoções, porque as emoções, elas destroem tudo aquilo que você quer construir na sua vida emocional, espiritual. E o equilíbrio de Ruth foi muito tremendo, porque foi uma mulher que teve um balanço na vida dela tão grande, ao ponto que não respingou, mas teve ali, sabe, na história dela, e seguindo o curso até hoje, teve ali o aval do Eterno, do nosso Eterno Pai, ao ponto que ela participou, né? No caso da família de Jesus, no caso, né? Ela até hoje teve essa participação, entendeu? Na família do nosso mestre Jesus, porque ele é da descendência dela, da descendência de Boaz, que se casou com ela mais tarde. Porque quando elas peregrinaram, ela e Noemi, ela acompanhou Noemi até Belém. E ali até em Belém tinha Boaz, um fazendeiro muito rico, e ele tinha lá o lugar onde, né, tinha a colheita dele, tudo direitinho. E Noemi deu um conselho para ela, e ela acatou aquele conselho porque ela viu que aquele conselho era bom. Veio de uma mulher íntegra e reta, que Noemi era. E ela foi ali colher os feixes. E a história que eu falei para vocês logo no início, que eu comecei, sobre Levítico 19, do 9 ao 10, fala sobre isso na lei. Deixem cair no chão para que os pobres venham e colham também para eles. E foi exatamente o que ela foi fazer, porque não havia emprego na época, não havia condições, principalmente para a mulher. E Noemi foi. E quando Noemi chegou ali, ela acatou a ordem, Ruth, acatou a ordem de Noemi, e com isso ela ganhou ali um casamento tremendo. Vamos dizer assim, uma pobre coitada, né? Era uma pobre coitada, não tinha nada, estavam na miséria, tanto ela quanto a sogra, e de repente virar esposa de um grande fazendeiro da época. E ali ela não largou a sogra, não. Ela levou a sogra com ela. O que eu tenho, como ela diz: aonde deitares eu deitareis, o que tu comeres eu comereis, aonde tu fores eu ireis. Para mim isso é um equilíbrio tremendo. E é o que nos falta hoje em dia, muitas das vezes. A gente fica muito nervosa por nada, agitada. E quando o Eterno fala assim: calma, aquietai-vos. Sabei que eu estou no meio de vós, sabei que eu vou fazer algo para vós. Em outras palavras, tenha equilíbrio emocional. O que está faltando muito na gente é o equilíbrio emocional para lidar com as situações familiares, com o esposo, que às vezes ele é muito nervoso, muito angustiado, ou infelizmente até muitos, né, traem as suas esposas. Os filhos, muitas das vezes rebeldes,
que partem para um lado que a gente fala, mas que isso, Deus? Eu trabalhei tanto, eu até mesmo levei meu filho para a tua casa, eu consagrei meu filho a ti, o que é isso? Calma, porque a Bíblia fala de vários homens, mulheres, que tiveram problemas com seu filho. Por exemplo, Samuel. Os filhos de Samuel, eles foram rejeitados pelo Eterno. Samuel não deu educação? Deu educação, mas foram rejeitados pelo Eterno. E Samuel foi um grande profeta. Um grande profeta. E nós buscando na história, a gente vai ver muitos filhos de homens de Deus que se debandearam. Mas saiba bem que cada um tem o seu caráter. Cada ser humano tem a sua vida e sua escolha de vida. Então quer dizer que o que eu faço é inútil? Não, não é inútil o que você faz, porque nada é inútil. Filho nunca deixa de ser filho. Quando você coloca na mão do Eterno, não importa o que aconteça, ele vai ser sempre filho e o Eterno vai tratar com ele. É que nos falta equilíbrio para acreditar, porque é muito fácil falar, eu creio na palavra, eu creio em Deus, não vai dar certo, blá, blá, blá. Mas quando é na hora que você tem, nós temos que ter o equilíbrio, é que muitas das vezes nos falta. Por quê? Porque nós precisamos aprender a confiar mais na resposta que o Eterno nos dá. Porque quando você busca o Eterno como Daniel buscou, ele disse, desde o início que tu aplicaste no teu coração esse desejo, eu já tinha te ouvido e respondido. Ei, mulher, Deus já te ouviu e já te respondeu. O Eterno é e está com você, com a tua família. Ele está observando tudo. Mas e aquelas servas que os filhos já até morreram, mataram? O Eterno, ele tem um propósito em todas as coisas. Nós não queremos, não devemos e nem precisamos ter esse desejo de querer entender o que ele faz, ponto final. O que nós temos que fazer é não nos afastarmos dele. Independente da situação. É fácil falar, né? É muito fácil. O difícil é viver o que eu estou falando aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você. Equilíbrio emocional é quando você se propõe a acreditar que o Eterno vai fazer o que ele te prometeu que vai fazer. Ele não é homem. Como assim quando ele diz que não é homem? Porque o homem, ele tem várias variações. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele faz outra. Ele não. Ele faz aquilo que ele tem que fazer e ponto final. Que nós possamos estar mais equilibrados, eu creio que sim, porque cada dia da semana uma filha dele entra aqui e vai e fala e dá uma palavra. É tão gostoso de ouvir, não é verdade? Ai, que maravilha, que confortante. E que nessa semana mesmo, e próximas, enquanto estivermos aqui, possamos entender que ele não nos abandona. E como o vaso mais frágil, eu digo fragilidade, porque nós mulheres somos frágeis. E como essa fragilidade, ele possa nos conduzir ao equilíbrio emocional que ele tanto quer. Quando nós paramos para entender que tudo que está ao nosso lado esquerdo, nosso lado direito, que tudo aquilo pode ser equilibrado por nós, porque a força dele está em nós, que é o Santo Espírito dele. Sabe, mulher, você que está aí me ouvindo agora, não perca a sua esperança. Ainda que toda circunstância te mostre o contrário, porque assim foi com Ruth, tudo mostrava o contrário. Poxa, para onde eu vou com essa mulher? O que eu vou fazer com essa mulher? Não, mas ela falou, eu vou, que essa mulher é diferente. Essa mulher é diferente. Missionária d'alva diferente? Não. Mas a palavra do Eterno, ela é diferente a qualquer palavra que existe na face dessa terra. Tá? Que o Eterno continua nos abençoando, nos dando força, nos dando graça, nos dando coragem. E que possamos sempre ter uma palavra uma para as outras. Porque isso é muito importante. Podermos apoiar, ajudar umas às outras, nesse equilíbrio emocional, tá? Um beijo no coração de cada uma e eu rogo as orações das amadas, como assim oro pelas amadas também, oro mesmo de coração. Graça e paz.